Criatividade é uma palavra que usamos todos os dias, não é? É o que move o design, a arte, a inovação, tudo. Mas já pararam para pensar de onde vêm as boas ideias? É um relâmpago de gênio, assim, do nada? Ou será que é um processo que podemos realmente entender? Bem, nesta análise vamos tentar desvendar esse mistério com um modelo que, olhem, promete mudar a forma como olhamos para a nossa própria criatividade. Quem nunca sentiu isto, não é verdade? De repente, boom! Aparece uma ideia brilhante que parece ter vindo do céu. Ou pior, o contrário, um bloqueio total, um deserto de ideias, e não fazemos a mínima ideia porquê. É, é uma frustração que até os profissionais mais experientes conhecem bem demais. E é aqui que a coisa se complica. A verdade é que muitos criativos funcionam em piloto automático, por instinto, por hábito. E atenção, isto resulta até ao dia em que deixa de resultar. E quando esse bloqueio aparece, ou quando é preciso explicar o processo a outra pessoa, essa falta de consciência torna-se um problema gigante. O que nos leva àquela pergunta de 1 milhão de euros. A criatividade é um dom, uma coisa que nasce connosco, que ou se tem ou não se tem, ou é mais uma competência, algo que se pode treinar, praticar e quem sabe até dominar. Vamos lá ver o que esta análise nos diz sobre isto. Então, para tentarmos abrir esta caixa negra, a proposta é interessante. Vamos olhar para o processo criativo não de uma, mas de 4 perspectivas diferentes. Quase como se usássemos 4 lentes para ver a mesma coisa: a espiritual, a cognitiva, a biológica e a prática. Parece complexo? Vamos a isso que vai valer a pena. Ok, vamos começar pelas partes mais abstratas. Como é que a nossa mente, a nossa consciência, molda esta capacidade incrível de criar? E de repente temos logo aqui dois mundos opostos. De um lado, a visão espiritual que encara a criatividade como uma coisa quase mística, uma ligação a algo maior, e do outro, a visão cognitiva, muito mais pragmática, que a vê como uma função do cérebro, basicamente um conjunto de ferramentas mentais que usamos. E essa caixa de ferramentas mental, olhem, é mais completa do que se possa pensar. Criar não é só ter uma ideia, é uma dança constante entre vários tipos de pensamento. É gerar imensas possibilidades, depois focar na melhor, depois avaliar se faz sentido, refletir sobre o que estamos a fazer e até usar as emoções. É um verdadeiro treino cerebral. Muito bem, vamos agora descer um pouco à terra, sair do abstrato e entrar no físico. Como é que a nossa biologia e as nossas ações práticas entram nesta equação da criatividade? Pensem nisto. Uma ideia não é só um pensamento, é um evento químico e elétrico no nosso cérebro. É a dopamina que nos dá aquele empurrão para começar, é o córtex pré-frontal que nos ajuda a resolver os puzzles, são os dois hemisférios a trabalhar em equipa. E o mais incrível, até uma boa noite de sono é uma ferramenta criativa fundamental. Agora, do ponto de vista prático, um dos modelos mais famosos é este, de Graham Wallace, já de 1926. Ele descreve um caminho muito claro. Primeiro, a preparação, que é basicamente investigar e recolher informação. Depois, a incubação, quando deixamos a ideia marinar no subconsciente. A seguir vem a iluminação, o tal momento eureka, e por fim, a verificação, para ver se a ideia funciona mesmo. Ok, então, temos 4 peças de um puzzle: o espírito, a mente, a biologia e a prática. Cada uma delas dá-nos uma pista importante, mas nenhuma por si só nos dá a imagem completa. Então a grande questão é: será que dá para juntar isto tudo? Existe um mapa que integre todas estas peças de uma forma que seja útil no dia a dia? E é agora que a coisa fica mesmo interessante, porque esta análise propõe exatamente isso, um modelo inovador, um mapa do processo criativo com 5 estádios que consegue juntar todas as perspectivas que acabamos de ver. É pegar na teoria e transformá-la num guia prático. E aqui está ele. Olhem bem para isto. O que é brilhante neste mapa é a sua simplicidade. Do lado esquerdo, os 5 estádios, por ordem. Do lado direito, aquilo que os influencia, desde a nossa sensibilidade e sentimentos até às nossas ferramentas de raciocínio. De repente, aquela caixa negra começa a parecer muito mais um caminho que podemos seguir. Vamos então espreitar estes 5 estádios. E o mais fascinante, segundo a observação de profissionais, é que este percurso acontece muitas vezes de forma inconsciente. Não é uma checklist, percebem? É mais um padrão natural que o nosso cérebro segue quando está a criar. Tudo começa aqui, na intuição. É aquela faísca inicial, o ponto de partida. E depende de tudo o que somos, da nossa sensibilidade ao mundo à nossa volta, dos nossos sentimentos e até daquelas crenças que temos bem lá no fundo, que às vezes nem sabemos que estão lá. Depois da faísca, precisamos de um gatilho. E essa é a motivação. Pode ser uma coisa externa, como um briefing de um cliente que nos chega à secretária, ou pode vir de dentro,
uma vontade nossa de resolver um problema ou de dar forma a uma ideia. A seguir, mergulhamos no coração do processo, a geração e a produção. É nesta fase que pomos a nossa caixa de ferramentas mental a funcionar a todo o gás. Usamos todos os tipos de pensamento para procurar soluções e, mais importante, para começar a visualizá-las, a dar-lhes uma primeira forma. E por fim, chegamos à representação. É aqui que a ideia sai da nossa cabeça e ganha vida no mundo real. É o momento de analisar as opções, argumentar a favor da melhor, selecioná-la e, finalmente, expressá-la de uma forma concreta. Um esboço, um texto, um protótipo, o que for. Pronto. Já vimos o mapa? A teoria é muito interessante, mas a questão agora é, e na prática? Como é que isto nos pode ajudar a perceber e talvez a melhorar o nosso próprio processo criativo? Vamos voltar a uma das perguntas do início. Depois desta viagem toda, por estas 4 perspectivas e por este mapa de 5 estádios, afinal, como é que as ideias aparecem? E a conclusão desta análise é, na verdade, muito poderosa. As ideias não surgem do nada. Elas nascem de um instinto criativo que todos temos. O processo pode ser universal, mas a forma como cada um de nós o percorre, os fatores que nos influenciam, isso é absolutamente único para cada pessoa. O que nos deixa com a última e talvez a mais importante questão. Se a criatividade é inata, quer dizer que somos apenas passageiros à espera da inspiração? Ou será que podemos pegar no volante e ter algum controle sobre isto? E a resposta parece ser um belo equilíbrio. Sim, a capacidade é inata, faz parte de nós. Mas a chave para a dominar, para fugir aos bloqueios e para tirar o máximo partido dela, está na autoconsciência. É preciso parar, olhar para dentro e perceber como é que o nosso próprio processo funciona. Portanto, o desafio que fica é este mesmo. Agora que temos o mapa, a proposta é usá-lo para olhar para o nosso próprio trabalho. Qual destes estádios é mais familiar? Onde é que o processo costuma encravar? Porque, no fundo, a autoconsciência é o primeiro passo para transformar aquela caixa negra numa ferramenta incrível e poderosa.